Fala galera, tudo bem com vocês? Boa noite a todos, a paz de Jesus, amor de Maria, seja de coração. Seja muito bem-vindo aqui nessa noite de hoje ao Carols Podcast, nessa gravação maravilhosa aqui nessa parceria da comunidade São Miguel Arcanjo, do Marquinho, junto com o Alderi da Missão Geração Palavra, que nós estamos aqui no retiro deles aqui, retiro maravilhoso mesmo, a colheita, está tendo aqui, irmão, aqui atrás aqui, está o salão de palestra, o fogo está descendo lá. E a gente está aqui com o podcast, essa parceria, evangelizando através das redes sociais, assim como o Carla Cutes. Então, quero já dar boas-vindas a você aí na sua casa e acolher mesmo, pedir para você ficar conosco até o final desse vídeo, desse bate-papo, porque eu tenho certeza que Deus irá falar muito na sua vida, no seu ministério e também na sua família. Amém? Muito obrigado. Quero dar boas-vindas ao nosso irmão Will Maria. Tudo bem, Will? Seja bem-vindo nessa noite de hoje, Carols Podcast. Alegria estar aqui, alegria poder fazer parte desse projeto maravilhoso que alcança tantas vidas e, em nome de Jesus, que Deus fale muito no nosso coração e no coração de quem está ouvindo. Amém, louvado seja Deus. Muito obrigado pelo seu sim, quero já agradecer estar conosco nessa noite hoje. Nosso irmão Will lá de Sorocaba, do grupo dos Braços do Pai. Deus abençoe. E convidar você lá no Instagram também nos seguir, Carols Podcast, para que a gente possa junto avançar com o reino de Deus. Amém? Viu, sem mais delongas aqui, né? O Carols é o tempo da graça de Deus em nossas vidas, né? O tempo de Deus em nossas vidas. E queremos saber um pouco como foi o Cronos, o cronológico, na sua infância, na sua casa, juventude. Conta para nós que o povo quer saber. Vamos lá. Bom, Sorocaba, né? Sorocaba aí em missão para onde Deus levar. Mas eu comecei numa família que não é católica nem cristã. E aos poucos a gente vai sendo introduzido nas adversidades da vida, né, que vão aparecendo aí enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto jovem. Acabei entrando numa vida complicada muito cedo, né? Tive experiências com a vida na área da sexualidade e afetividade muito cedo, né? Então, aos 6 anos de idade, eu entrei no pecado de masturbação com 6 anos de idade e foi afundando cada vez mais. Então, da infância, eu sempre fui uma criança muito agitada, né? Muito brincalhona, muito animada, mas infelizmente tive Essa marca dentro do pecado. muito grande na vida sexual quando eu tinha assim, por volta dos seus 6 anos de idade. E desde então foram os frutos colhidos disso, né? Frutos ruins colhidos dessa. Até que um dia Deus alcançou, para a glória de Deus. Legal. É legal se falar assim, porque é algo que afeta muito, né, a masculinidade, a afetividade. Nós, na comunidade, nós trabalhamos com jovens e é uma realidade que, infelizmente, está inserida até dentro da igreja, né? Pornografia. Então, nós precisamos cada vez mais combater, né, esse mal. Sim. Em prol mesmo da família, dos homens, da masculinidade. Com certeza. Isso tem sido uma desgraça na vida do ser humano. Eu fui por experiência própria. Esse pecado me afundou, me levou ao fundo do poço, literalmente no fundo do poço, onde eu não tinha mais saída, né? Não conseguia ter mais saída, até que a mão de Deus foi se encaixando, foi nos levando para os caminhos corretos para conseguir se livrar disso. Mas é um pecado que tem excluído muita gente. Eu tenho ajudado muita gente também em relação a se libertar desse mal, né, que tem desfigurado a imagem do homem da semelhança de Deus, né? Esse é talvez um dos principais consequências da masturbação, pornografia, né, da sexualidade desagrada, desordenada, é desfigurar o homem a imagem e semelhança de Deus, que foi assim que ele nos criou, né? Foi dessa forma que ele nos criou. Mas sempre aí, né? Sim, amém, louvado seja Deus. E você contando assim, um pouco, né, da sua infância, juventude, apesar dessa dificuldade, você lembra alguém, sim, uma referência, algo que te mostrou o caminho do Senhor na infância, que plantou essa semente para germinar hoje? Cara, na verdade, a minha mãe, ela sempre foi, meu irmão, na verdade, ele sempre foi da igreja, né? Ele sempre também começou, foi participante, ainda hoje, inclusive, é pastor, né? Legal. Um beijo para ele, inclusive. Ele começou muito cedo na igreja, né, na escola dominical, começou aí, e minha mãe, por conta disso, acabou mesmo se batizando na igreja católica, mesmo fazendo, né, os sacramentos da iniciação, ela acabou também frequentando muito a igreja evangélica. E eu, nessa fase, né, de 10, 11, 14 anos, até onde eu conseguia, minha mãe conseguia ali, né, prender um pouquinho. Ela me levava junto, mas
eu sempre fui, mas era mais bate-cartão. Até participei de algumas coisas, fiz teatro na igreja evangélica, foi uma experiência muito legal, mas nada que impactou mesmo, falou, é isso, né? Até que eu saí, né? Quando minha mãe já não conseguia me prender mais, eu parei de ir e me afundei ainda mais no pecado mesmo, né? Da secretária, de vida de balada, de pegação e foi literalmente uma vida muito desordenada. Até que por volta de 16 anos, 17 anos, que eu fui realmente ter um contato com Deus através de um amigo jogando bola. Olha, como Exatamente. Deus nos dá oportunidade para alcançar a nossa zona. Exatamente. Para Deus, ele não se limita em nossa realidade, né? Aquilo que a gente acha que é. Porque para nós, uma pessoa ter tocado, a gente cria alguns estereótipos, né? A gente cria alguns padrões, né? Para que Deus possa agir. Mas Deus não é assim, irmão. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer, a gente ouve o ruído, mas não sabe de onde vem. Assim acontece com aquele que nasceu de espírito, né? Então o espírito ele faz aquilo que ele quer. Então, foi numa rua jogando bola que eu tive esse toque de Deus no meu coração ali, já, né? Sim, sim, não, pode ficar à vontade. É legal você falar, igual eu falei, nós temos os jovens, nós temos nosso futebol, a gente marca, o site aí, e é uma forma de evangelizar. O Santos calça jeans. Conta pra nós como que ficou. Cara, Foi Skyros na sua vida? literalmente, ali iniciou literalmente o tempo de Deus na minha história. Eu tava jogando bola com os irmãos na rua, e papo vai, papo vem, modéstia à parte, eu jogo muito bem, né? Vocês quiserem agradeço que eu vou estar aí com vocês. Mas bate bola mesmo e tudo mais, o nosso time ganhando, e ele era do meu time, inclusive, a gente jogando e ganhando. E aí, em determinado momento da rua, irmão, ele olha para todo mundo e diz assim, irmãos, eu preciso parar porque eu preciso entrar. Eu falei, como assim? O nosso time tá ganhando, ele é da bola ainda pra ajudar. Nossa, aí arruma briga. E aí ele falou, eu preciso entrar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, vamos ficar aqui, porque a gente tá jogando, o time tá ganhando, vamos terminar esse jogo e tal. E ele, não, eu preciso entrar. Eu falei, não. E eu insistindo, até que em um determinado momento ele olhou no fundo do meu olho, irmão, e eu ouvi uma frase que eu acho que ela foi, talvez pra mim, mais do que um tapa, né, cara? Porque eu nunca tive compromisso com nada na vida, né? Desde que eu saí da barra, saí da minha mãe, quando era bem dia, eu não tinha compromisso com nada, não tinha compromisso com garoto, não tinha compromisso com nada de nada. E ali, ele parou todo o jogo, pegou a bola, olhou no fundo dos meus olhos e disse assim, eu preciso entrar porque eu tenho um compromisso com Deus. Cara, aquilo foi uma frase tão impactante pra mim que o meu coração começou a se encher de raiva, de uma raiva que eu não sabia de onde estava vindo. Jovem de quantos anos? 16 anos, 17 anos. E essa frase ela começou a ecoar no meu coração, na minha cabeça, e ele literalmente pegou a bola, entrou, e aí acabou o jogo, todo mundo entrou, e ele foi tomar banho pra se arrumar pra ir pra igreja, pro compromisso que ele tinha, e eu, cara, foi um negócio tão doido que eu fiquei lá na frente da casa dele, andando de um lado pro outro, pensando naquela frase, eu falava, cara, o que faz uma pessoa largar tudo que joga bola não é algo ruim, que não é pecado, largar algo que é bom para ter um compromisso com Deus? Quem é Deus? Quem é esse cara que as pessoas deixam algo bom para servir, para renunciar a algo que gostam, para se entregar para ele? Cara, o que é isso? Quem é esse cara? Quem é esse Deus? E eu fiquei indignado com aquilo. Eu ficava andando na frente da casa dele, igual doido. Eu falava, não, isso está errado, que negócio é esse? Que compromisso é esse? E aí fiquei ali parando na frente, até que depois ele saiu, né? E quando ele saiu, ele sentado ali do lado da casa dele, já tinha sentado, ele saiu com o violão na costa e foi indo, né, cumprimentou, eu não falei com ele, ele foi caminhando. Quando ele chegou lá na frente da rua, irmão, me veio um desejo tão grande no coração que eu não consegui segurar. E a voz gritou, eu falei, ei, gritei pra ele. Ele olhou pra trás, eu falei, aonde que você vai, Nele? Eu estou sentando pra igreja porque eu tenho um ensaio. E aí eu me convidei. Eu posso ir junto? Falei, posso ir junto? E aí ele, com todo carinho, ele falou que marcou muito minha vida também. Eu já estava aprendendo a tocar violão na época, mas estava aprendendo. E ele falou assim, olha, você pode ir para a igreja comigo, pode ir lá para o ensaio, só que você não pode tocar, porque você toca muito mal. Obrigado pela sinceridade. Agradeço a sinceridade. Mas fui, irmão, fui. E aí cheguei lá, pensa numa decepção, irmão.
que eu estudei lá. Hoje a minha comunidade em si ela é incrível, é linda, tá toda construída. Mas a primeira vez que eu pisei lá, a gente estava em um salão, não tinha igreja, os bancos todos velhos, era assim, nada atrativo com jovens, sabe? E eu entrei lá e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar? O que eu estou fazendo aqui? Né? Olha isso aqui nem parece uma igreja de verdade, os bancos velhos, né? A estrutura meio que, né, mal acabada ainda. Mas falei, agora eu já estou aqui, eu vou ficar, né? Sim. Fui. Sentei lá e comecei a ver eles ensaiar. Aí eles começaram a ensaiar, aí eles começaram a rezar. Fizeram o renome do Pai, Filho do Espírito Santo e começaram a rezar. E rezavam, falavam umas línguas estranhas. Já era um movimento carismático já. Aí começava a rezar, e eu falava, meu Deus, que negócio esquisito, umas línguas esquisitas. Eu falava, isso não é de Deus, não, eu quero sair daqui. Aí já começou a me incomodar, só que aí era interessante que eles rezavam, e do nada eles abriam o olho, assim, pra ver se estava tocando, né? E eu rezava, abria o olho, e nada. Normal, né? E eu assim, falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu querendo ir embora, e nada, daquele negócio terminar, e o fogo descendo mesmo na oração. Lá. Até que acabou a oração, né? Eu acho que eles viram que não aconteceu nada comigo, a oração acabou, e eu em paz ali na bênção. Até que eles falaram, então, vamos começar o ensaio. E aí, beleza, né? Começaram o som ali e começaram o ensaio. E aí eu lembro até hoje, o irmão deu o primeiro ré, e começou a cantar a música Espírito Santo Vindo. Espírito Santo vinde. Irmão, quando eu comecei a ouvir aquilo, meu coração começou a acelerar. E eu sentado. Meu coração começou a acelerar, e eu não sabia o que estava acontecendo. E eu falei, cara, eu vou morrer, meu Deus. O coração apertado. E eu não entendi o que estava acontecendo, o coração acelerado. E eu tentei levantar para ir embora. E quando eu tentei levantar para ir embora, minha perna bombeou e eu caí. Caí de novo sentado, e eu desesperado com aquilo, aquela música tocando, e parece que estava invadindo minha alma, tomando meu coração, achando até arrepiadinho, meu irmão. E uma mistura de sentimentos, e eu querendo ir embora daquele lugar, tentei levantar pela segunda vez, a perna bambeou de novo, e eu caí e não consegui. Aí eu falei, cara, que desespero, o que está acontecendo? E eu querendo ir embora, até que pela terceira vez eu levantei, e quando eu levantei pela terceira vez, irmão, eu ouvi a voz mais linda que eu já tinha ouvido na minha vida. No fundo do meu ouvido, dizendo assim, até aqui o mundo te usou, mas a partir de agora você é meu. Receba o Espírito. Isso veio nos meus ouvidos, eu caí, mano. E comecei a chorar, igual criança. Parece que é um choro que estava travado há anos, sabe? 40 minutos, mano, chorando. Nossa, 40 minutos. Sussurrando. E choro. E era interessante que eu chorava e ao mesmo tempo me dava raiva, porque eu vi os irmãos tocando, e ao mesmo tempo que eu chorando e os irmãos assim, ó. Deu certo, né? Chorando. E, cara, ali foi um batismo, assim, extraordinário. Eu fiquei chapado, literalmente, no Espírito Santo. E aí acabou tudo aquilo, eu fui direto lá na galera e falei, cara, eu ouvi uma voz, eu senti um negócio estranho, que é isso? Aí ele falou, olha, isso aí é batismo do Espírito Santo, foi batizado do Espírito Santo. Eu falei, eu quero mais isso. Eu não sei o que é, não sei quem falou comigo, mas eu quero mais. E aí isso era no sábado, no domingo era um grupo de oração que até hoje é o mesmo que eu estou. E o grupo de oração começava às 7 horas. E ele falou assim, olha, amanhã tem um grupo de oração às 7 horas, vem aqui, porque lá tem mais isso aí que você está querendo. 6 horas da tarde eu já estava lá. Nossa. Se eu tivesse a chave, eu 70. abrir igreja. E aí foi mais batismo, mais cura, mais coisas que Deus foi levando, e aí começou o cardão de Deus na minha vida. Olha, você vê que benção, né, cara? É através do ensaio, né, que muitas das vezes a gente convida para retiros, para encontro de oração, mas muitas vezes esse irmão poderia ter falado, não, você não pode ir, você não é membro, você não é servo. E mesmo assim abriu uma brecha e foi onde Deus resgatou sua alma. Muito improvável, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Sim. Então foi literalmente ali um novo tempo. Legal, que benção, glória a Deus. E conta para nós como que ficou mais um pouco da agora assim de ingressar no grupo de oração, o ministério, como esse discernimento, como que. Mas antes de você falar, me veio até um corte, um conselho, uma orientação para quem vive nessa realidade de pornografia, masturbação. O que você fez para deixar esse pecado, aqui olhando na câmera aqui, para o jovem? Para quem hoje está, infelizmente, aprisionado desse pecado da masturbação e da pornografia,
Existem alguns passos que são necessários dar para se libertar disso. Primeiro de tudo é reconhecer, irmão. Reconhecer de fato que está aprisionado nisso. Porque, como todo vício, ele às vezes desfigura a nossa cabeça. Né? E a gente acha que a gente faz porque a gente quer, mas no momento que a gente quiser parar, a gente para. Eu pensei muito isso. Mas quando a gente entende, tem consciência de fato de que aquilo faz mal para a nossa vida, seja ela espiritual ou física ou mental, isso nos dá clareza de que não foi isso que nós nascemos para ser. Né? Eu sei que o mundo tem dito aí que você precisa conhecer o seu corpo, você precisa. Isso é uma realidade que não existe. Não existe. Isso é extremamente prejudicial. E o primeiro passo é reconhecer, ter ciência disso. Né? E você ter a noção de que, fato, de tudo aquilo que ela traz de malefícios. Né? Porque o pecado e a masturbação, ela desfigura de fato a nossa imagem, tanto a nossa imagem de nós para conosco mesmo, na forma que a gente se enxerga, mas também a forma que a gente enxerga o outro. Né? Eu não sabia como tratar as pessoas, eu sabia enxergar as pessoas como ser humano, né? Só o uso e o pecado ele faz essa desfiguração. E a partir do momento que nós temos consciência, aí é decisão. Decisão, essa decisão é diária. Todos os dias. Todos os dias. Eu tenho consciência de que isso de fato não é para mim, não foi para isso que eu nasci. E eu tenho a decisão de que eu não quero mais viver dessa forma. Aí entra o terceiro ponto, que é a graça de Deus, que é derramada sobre a consciência e a decisão. Não adianta só ter consciência e decisão que ele dá sozinho, que muitas vezes não dá. Porque Deus é aquele que nos auxilia em tudo. E ao mesmo tempo não adianta só ter a graça de Deus e nós não temos a decisão e a consciência do pecado. Então, esses três pilares foi o que me ajudou a sair disso. E como eu tenho ajudado outras pessoas também. Então, se você está envolvido nesse pecado, uma coisa que eu quero te dizer, tem esperança, porque Deus, ele tem uma vida muito melhor para você. O Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, diz que Deus, Jesus, veio para nos dar vida e vida plena em abundância. Então, isso que você está vivendo não é nem 1% de tudo aquilo que Deus quer que você viva. Seja na vida sexual, na vida afetiva, amorosa, Deus tem um plano muito maravilhoso, muito maior. Além, olhos humanos nunca viram e coração humano jamais sentiu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, tenha consciência de onde você está, se decida de fato sair disso e deixa Deus agir e derramar a tua graça para que você seja perto disso. Assim como eu fui e é a esperança. Se eu fui, você também pode. Amém. Glória a Deus, fica essa orientação, esse conselho da parte de Deus para você, jovem que enfrenta isso, ou também os casados, homens e mulheres. Então, que essa decisão, então, é que muitas vezes a válvula de escape vai para isso, em vez de ir para Deus, buscar a palavra. Mas conta mais um pouco, então, como que ficou o grupo de oração, ingressar no ministério, como que a música entrou na sua vida? Cara, quando antes, né, de estar na igreja, quando eu estava aprendendo violão, eu comprei um violão porque eu queria montar uma banda de rock. É roqueiro? Graças a Deus, Dando certo. Deu tempo, né? Deu tempo. E no momento que eu acho que fazia um mês, mais ou menos, que eu tinha comprado o violão, que eu tive essa experiência do carinho de Deus na minha vida. E aí não deu nem tempo de tentar uma banda. Até que eu comecei no grupo de oração, meus irmãos falaram, tem um processo de perseverança, um tempo de perseverança que você precisa passar, e depois desse tempo de perseverança você consegue servir no grupo. E eu esperava para servir porque eu queria transmitir aquela experiência que eu tive com Deus para outras pessoas, né? E aí, beleza, passei por um tempo de experiência, de perseverança, né, no grupo de oração, até que fui chamado para começar a tocar. Só que até então eu não cantava, né? Eu só tocava, né? Comecei a tocar nas missas ali, na comunidade, no grupo de oração, e foi indo, até que um dia eu, dentro do meu coração, havia um desejo de querer mais, sabe? De entregar mais para Deus, de dar mais para Deus. Eu não sabia como. Não sabia como. E eu nunca cantei na vida, eu não nasci com dom de cantar. Verdade, não nasci com dom de cantar. Seríssimo, irmão. Eu costumo dizer, perguntar pra galera, né? Vocês já viram alguém que dormiu cantando mal e acordou cantando bem? Praticamente impossível, né? Mas eu sou esse milagre, irmão. Um dia eu com esse desejo no coração de querer entregar mais para Deus e voltando embora num domingo, numa sexta-feira, voltando embora de uma missão, não lembro exatamente onde a gente tinha ido, mas os irmãos deixaram ali no meu bairro e eu descendo para minha casa. E você já tocava violão nas missões? Não, mas não cantava, assim, cantava muito mal, eu cantava para acompanhar o violão só, né? E descendo na rua de casa ali, eu com aquele sentimento de que eu quero entregar mais para Deus, eu quero dar mais para Deus.
Até que me veio o desejo de cantar, né? E eu falei, Deus, eu, seria interessante eu cantar, né? Mas assim, pensei só, né? Uhum. Pensei. E aí cheguei em casa, né? Tomei banho, me organizei e tal para ir dormir. E aí, antes de dormir, sempre, quando eu comecei na igreja, algo que me ensinava muito é, se você não tiver uma vida de oração constante, você não vai permanecer em pé. Então, minha vida, ela a vida de oração, ela é o caminho principal, o pilar principal da Uhum. minha vida, porque sem ela não tem como, não tem como. E ali na sexta-feira, ajoelhei na cama e fiz a minha oração como de costume, agradeci a Deus, e antes de dormir, eu falei, Deus, se o Senhor me ensinar a cantar, eu prometo cantar só pro Senhor. E, irmão, eu só falei isso, literalmente essa frase. Se o Senhor me ensinar a cantar, eu prometo cantar só pro Senhor. E dormi, irmão. Dormi, né? Eu lembro que lá, quando eu, todo sábado, né, eu costumava pegar o violão pra ensaiar, pra aprender umas músicas novas, e eu cantava, né, pra Uhum. acompanhar. E eu lembro que minha mãe, um dia, ela chegou no quarto e falou assim, filho, você tá tocando muito bem, parabéns e tal, mas cantar não dá não, você canta mal. Falei, obrigado, Mas mãe. pra mãe, pra ser sincero, assim, é muito ruim, não. Exatamente, importante a sinceridade da mãe. E aí, beleza, fiz aquela oração e, como de costume, todo sábado eu pegava o violão para ensaiar e peguei o violão, né? Coloquei lá no Cifra Club na época, Sim. coloquei uma música e comecei a tocar e comecei a cantar para acompanhar. Mas na hora que eu comecei a cantar, saiu uma voz de mim que eu nunca tinha ouvido na vida, irmão. Uma voz que eu comecei a cantar e ao mesmo tempo eu cantava e chorava, cantava e chorava, cantava e chorava, porque eu sentia como se tivesse algo dentro de mim cantando. Dentro do meu. É um negócio que eu não sei explicar. E saiu com uma voz totalmente diferente. Foi interessante que naquele dia, minha mãe ela estava lá na cozinha, né? E ela saiu da cozinha, foi até o quarto para ver quem estava cantando comigo, né? E ela olhou, chegou lá, viu eu cantando, e eu cantando, tocando. E ali começou uma presença de Deus muito grande. Minha mãe começou a chorar, a gente se abraçou e foi só um negócio Sobrenatural. literalmente um milagre de Deus. Deus, ele. Eu dormi acordando, cantando mal, É. acordei cantando bem, Olha, e Deus falando no meu coração. E essa nova história que eu quero para você, é isso que eu quero que você faça. Então, receba a minha voz em ti. Então, Deus colocou a voz dele em mim. Tanto é, mano, que é um negócio muito doido, que eu não consigo cantar nada, nenhuma outra coisa que não seja música de Deus. Não consigo, não vai. Eu acho sério, olha. um negócio sobrenatural. É literalmente Deus falando: olha, eu estou te emprestando a minha voz para que você seja a luz das nações. E eu senti isso muito forte no meu coração. E ali, desde então, comecei a cantar no grupo de oração. Aí pedi para os irmãos para cantar no grupo de oração. As irmãs falaram assim: não, cantar não dá, você canta mal. Eu falei: não, Deus me tocou, agora vai. Aí foi um tempo até para os irmãos Sim. acreditar, mas eu comecei a cantar no grupo de oração e aí as coisas foram acontecendo, né? E aí foi o processo da música. E a vida missionária começou a partir disso. Depois de um tempo que eu já estava cantando no grupo de oração, a gente recebia alguns pregadores de fora, né? Uhum. E sempre que ia um pregador de fora, ele falava: olha, você canta bem, alguém está precisando de um irmão lá para tocar, né? E É. aí, pedia uma autorização lá para o coordenador e a gente ia lá ajudar, né? E começou nisso, mano, né? E estava um grupo de oração aqui, outro ali, e aí uma mão via lá e tocava para outra, e as coisas foram indo, foram acontecendo, e aí, não, cara, Parou mais. não para mais, até hoje. Legal, que benção, né? E qual, se puder um conselho, uma orientação para o Ministério de Música que está iniciando, ou que muitas das vezes também não tem muita condição de estar pagando uma aula, né, particular. É claro, igual você falou, na vida de oração, no dia a dia é muito importante, mas sempre buscar também a persuasão. Qual o conselho você daria para quem está começando, Ministério de Música? Cara, eu descobri, né? Eu sei que muita gente usa o YouTube para de música e tudo mais, aí eu acho que é interessante também, eu escuto, mas eu aprendi que o YouTube, na verdade, para mim é uma plataforma de curso gratuito, né? Porque o YouTube ele tem tudo, tudo, literalmente. Então, por mais que a gente não tenha, de fato, eu durante muito tempo não tive também curso para me aprimorar. Mas quando você tem o desejo no coração de fazer aquilo que é de Deus, ele vai dando capacidade e meios para você conseguir. Então, tudo, eu acredito que você vai ver que tudo aquilo que eu vou falar é parte de uma decisão. Porque não adianta Deus querer. Se a gente não quiser, não vai acontecer. Porque Deus ele é amoroso, né? E ele respeita a nossa decisão. Então, por mais que Deus, a Bíblia diz que desde o ventre da nossa mãe já viram chamados.
Só que ele já tem um projeto para nós. Só que se eu, enquanto músico, não abraçar esse projeto, nada vai fluir, né? Nada vai acontecer. Então, essa aprimorar da forma mais simples que puder, né? E pedindo sempre a graça de Deus para ajudar a trilhar os caminhos corretos. Então, a unção ela é extremamente importante e talvez mais importante que tudo, mas é importante ter técnica, se aprofundar, se estruturar, Conhecer, né? conhecer. Eu costumo dizer que a técnica ela não é que ela ajuda a graça de Deus, porque eu já vi muitos grupos de oração acontecendo sem música e a graça acontecendo do mesmo jeito. Mas eu costumo dizer que a técnica ela não atrapalha. Né? Porque muitas vezes a gente, sem a técnica, a gente atrapalha a graça de Deus. Sim. Quantos grupos a gente vai, infelizmente a música ali, que é um meio de você colaborar com a graça de Deus, a gente mais atrapalha do que colabora. Né? Então, é investir de fato numa vida dedicada em Deus. Se Deus chamou você para esse chamado, esse ministério, se dedique a isso, né? Paulo dá essa orientação para Timóteo e talvez a orientação que eu posso dar também, que eu recebi, é se dedicar ao ministério, porque Deus ele precisa ser louvado com excelência. Né? Amém. Legal, graças a Deus. E vamos falar um pouco de família, como que ficou? Você conhecer sua esposa, filhinha? Conta pra nós. Cara, foi assim, dentro da minha vida, eu tive uma vida muito perdida, né, afetivamente falando, então me relacionei com muitas meninas, então assim, me perdi um pouco dentro desse processo, né, até que fui na minha igreja, as coisas foram ficando mais claras para mim e eu entendendo o chamado de Deus para minha vida e a vocação ao matrimônio, né, até que dentro dessa realidade eu decidi não buscar mais isso, né? Não trilhar para esse caminho de afetividade desregrada também, desordenada. E aí, irmão, em um determinado momento eu já estava nesse processo de cura interior, tanto da sexualidade, né? Porque assim, a sexualidade eu tive muitos problemas mesmo dentro da igreja, né? Porque quando a gente entra da igreja, a gente entra num fogo muito forte, né? Então o Espírito Santo vai tomando você do fogo e você vai criando um fogo muito forte. Só que tinha uma história, irmão. Tinha uma história, né, com o pecado. Então, desde os 6 anos, então foi uma realidade muito difícil. Até que em um determinado momento eu caí no pecado da masturbação, mesmo estando na igreja. E eu entrei em desespero ali, né? Continua. Eu entrei em desespero ali porque eu falava, mas, puxa vida, eu tô rezando, tô tendo uma intimidade com Deus, por que eu caí dentro desse pecado, né? E eu não entendi o porquê. Até que eu fui descobrir que a masturbação e o vício, né, na pornografia e masturbação, ele é mais do que só um pecado, né? Tanto é que a neurociência hoje, ela nos mostra de forma clara que a pornografia e a masturbação, ela libera dentro do nosso cérebro os mesmos mecanismos do que a droga libera, né? Então, ela nos Que é a dopamina, né? Dopamina, exatamente. Essa, entre outras, né? E ela gera no ser humano um processo de dependência também, né? Como uma droga, como a cocaína, como a maconha, enfim, todo esse processo também. E aí eu fui descobrir que se foi desenvolvendo dentro desse processo. Então eu tive muita dificuldade, né? Só na oração. Já fiz jejum, já fiz subir no monte, fiz um monte de coisa. E às vezes não funciona. Sim, não dá certo. Que não é só a parte espiritual, né? Espiritual, exatamente. Existe muita coisa envolvida, né? E tanto é que dessa forma que eu ajudo outras pessoas também. E aí, depois desse contexto todo, eu decidi fazer um voto de castidade, né? Então, fiquei um ano, né, sem me relacionar com ninguém, sem me envolver com ninguém. E, por outro lado, já conhecia, né, a minha esposa, na verdade, ela era minha amiga na época, né, do grupo de oração também, inclusive. E depois desse um ano, ela fez também esse voto de castidade, só que não falou, né? Sim. E aí fez um de um lado, outro do outro, né? Até que um determinado dia saí desse voto de castidade, né? Depois desse voto de castidade, a gente começou a conversar e tudo mais, e aí foi um momento que um olhou pro outro e eu falei, eu acho que tem alguma coisa. Eu enxergando ela de uma forma que eu nunca enxerguei. Sim. E ali começou uma história, né? Ali começou uma história, a gente passou por muita dificuldade no começo, né? Por dentro do próprio grupo de oração, né? Acabou soltando algumas
Então, as circunstâncias, né, Sim. nosso respeito, enfim, de traição, coisas nesse sentido, até fiquei sentada de recuperação durante 8 meses, sem ter culpa, e acreditando ali calado, e Deus me moldando, mas foi um tempo que acho que foi necessário, porque Deus me moldou muito a entender que foi lá não por pessoas, né, Sim. por Deus mesmo, né? É forjado, né? Foi já exatamente no fogo. E era muito difícil quando você entrava no grupo de oração assim, as pessoas se afastavam, ninguém queria contato. Nossa. Foi muito difícil, né? E as pessoas que infelizmente faziam isso na época, alguns não estão mais na igreja, e os que estão vieram pedir perdão, entenderam que não foi da forma que era, mas enfim, faz parte, né? Aconteceu. E ali a gente trilhou uma história, irmão. E aí começamos a caminhar, que namoramos 3 anos, né? Depois, um ano de noivado, casamos. Legal. E desde então tem sido uma bênção. Nossa filha veio depois de 5 anos de casamento. Né? Certo, que legal. Aham. Já vinha tentando, mas ela veio depois de Qual 4 é o nome dela? Sara. Sara? Olha. Nome bíblico também. Aham. Ela é uma criança, criança, né? Já dá pra ver que ela já tem um chamado diferente desde criança, né? Deus escolhe os seus, né? Sim. Não tem jeito. Eu costumo dizer que graças a Deus ela puxou a cara da mãe, porque às vezes eu vou para alguns lugares, vou pregar, né? A pessoa fala assim, nossa, sua filha é sua cara. Eu fico feliz, eu fico lá, né? Fica triste. Mas é uma bênção. E assim, a família é tudo, cara. Ela é a família que dá base no meu ministério, a família que é por eles tudo também, né? Sim. Então, eu sou muito grato, muito feliz. E como é que fica o coração longe da família diante da missão? Vai para um lado, vai para o outro. Aperta? A vida missionária é assim, às vezes a gente, eu falo, como eu estou muito envolvido com jovens, né? O pessoal fala, eu quero ser assim, quero ser missionário, quero viajar, não é fácil não. O pessoal acha que é só viajar, né? Curtir a vida, mas você abraçar um chamado é você ir, mesmo quando você não quer ir, né? É você ir com o coração apertado, sabendo que você deixou a sua filha, sua esposa lá, mas você cumpriu um chamado que Deus te chamou, né? Você ir chorando aí com dificuldade, fazer o que precisa ser feito, independente da situação, e sempre com o coração apertado, querendo voltar para casa, mas é muito bom saber que você está na rua, está fazendo aquilo que Deus quer, mas tem um lugar para onde você pode voltar. Amém. Então, é maravilhoso. Dá cada vez mais constância, né? Sim. E desejo de fazer graça acontecer, sabendo que tem alguém lá. Amém. Legal. Você olhando assim para trás para a história, né? Você poderia imaginar que lá atrás, quando iniciou no grupo de oração, no ministério, você estaria até mesmo aqui em Caçapá, no Vale do Paraíba, ministrando, gravando podcast, ou em outros lugares que você nunca imaginou? Irmão, nunca. Eu nunca nem desejei isso, na verdade. Deus tem me levado a lugares que eu nunca imaginei, né? Estados, eu literalmente nunca desejei isso. Eu só queria tacar fogo no meu grupo de oração. É a única coisa que eu queria fazer, porque eu senti um fogo e eu queria transmitir esse fogo para todo mundo que estava lá. Só que as coisas foram acontecendo. Mas quando é de Deus, ele mesmo vai organizando os caminhos, né? E aí depois entrou a pregação também, né? Que prego também. Mas foi dentro desse processo. Eu nunca desejei, mas Deus tem. Eu costumo dizer que os escolhidos não têm escolha. Né? Então, a gente abre as e vamos pro final. Glória a Deus. Viu? Muito obrigado pelo seu sim. Adorei, amei conhecer a sua história, partilhar um pouco da sua vida aqui para nós. E o Kairos no tempo da graça de Deus, que tenho certeza que nos ajudou muito em casa também, os jovens. Com certeza nós iremos fazer os cortes e vamos mandar aí para o pessoal que é seu intuito, evangelizar através das redes sociais. Deus, muito obrigado mesmo. Uma graça, eu louvo e glorifico a Deus por esse chamado de vocês aí, de levar a palavra de Deus, a graça de Deus por onde puder, sem limites, né? Porque a rede social nos dá essa graça, né? De poder alcançar pessoas que talvez fisicamente a gente não alcançaria, né? Sim. Mas continue nessa força aí, vou orar muito por vocês, espero que vocês orem muito por mim também. E segue junto nessa vida de levar a palavra de Deus para onde você vai. Quiser mandar um abraço para alguém ou falar do grupo de oração, fica à vontade. Quero mandar um abraço primeiramente para minha esposa, que está me esperando, né? Minha filha também, Sara. Amo vocês, eu tô indo de volta aí também. Tô saindo daqui, já tô indo para uma outra missão, daí depois vou para casa. E um beijão imenso. Que os jovens, um recado para os jovens aí, abre o coração mesmo, deixa Deus, aproveitem esse tempo da juventude,
para deixar Deus fazer aquilo que Ele quer, porque o tempo da juventude é um tempo onde a gente planta muita coisa, né, para colher na vida adulta. E é um tempo onde a gente está usado, onde a gente tem energia, onde a gente tem disponibilidade para fazer aquilo que é da vontade de Deus. Então, se você quer ter um futuro brilhante em Deus, é o momento agora. É o momento agora de você plantar isso para colher mais para frente. Então, seja luz, né, por onde vocês passaram. Não vá na onda do mundo, vá na onda do Espírito, né, no vento do Espírito, porque a nossa melhor versão é a versão da imagem e semelhança de Deus. Amém. Então, Ai, é Deus. isso que eu tenho para dizer. Deus abençoe, muito obrigado mais uma vez. Deus colocou no meu coração agora fazer um breve momento de oração curto e você puder cantar uma música que marcou sua história, talvez na conversão ou já nessa vida missionária, né? Vamos entregar mesmo, Senhor Jesus, quero te louvar, te bendizer por este momento. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, por esse retiro que estamos fazendo, Senhor Jesus, de aprofundamento, que o Senhor possa abençoar cada vez mais as comunidades, Senhor, os grupos de oração, Senhor Jesus, onde quer que eles estejam, Senhor, possa reavivando, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, batizando, Senhor. Batiza cada vez mais, Senhor, cada ministério, cada missão, cada missionário, Senhor Jesus, das nossas comunidades, Senhor Jesus. Toda a renovação carismática, Senhor, vem, Espírito Santo de Deus. Oriacanda labaxiri, alabaria, alabaria, alabaria. Abençoa quem está em casa, se em nome de Jesus vem alcançando as almas, Senhor Jesus. Oriacanda labaxiri. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, flui em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, flui em mim. Oh, glória, louvado seja Deus. Glórias e glórias a ti, Senhor Jesus. Muito obrigado, irmãos. Até semana que vem. Fica com Deus. Redes sociais, Will. Will Maria, só procurar lá, acho que é o único que tem lá. Tamo junto, só mandar lá que a gente aceita. Amém. Tem muita coisa e tamo junto. Louvado seja Deus. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Deus abençoe.